Capítulo 9, Isaías. Amém? Isaías, versículo 6 diz: porque o menino nos nasceu, o filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Somente esse versículo. Glória a Deus. Então nós estamos diante de uma questão também, uma questão da palavra. Poderia ser uma questão de prova para respondermos hoje, já que estamos em uma caminhada terrena, mas que nós estamos com o propósito de chegar até Deus e vermos Ele cara a cara. Eu sempre estou analisando o fato de estudarmos secularmente falando. A pedagogia secular, ela exige que estudemos e façamos as provas e tiremos uma nota exata. E muitos passam porque pescam. Às vezes eu vejo na faculdade alguns colegas, eu pesquei pouco e tirei 10. E eu tenho tirado bastante nota baixa, porque não tenho tempo de estudar. Também ali a lei exata, não existe essa história de graça do professor. A nota que você tirar é essa que você vai levar. Se for um zero, é um zero. E não importa a graça do professor. Você se engana com os professores que eles sorriem o tempo todo, eles são muito legais mesmo. Mas no dia da prova eles nem olham para a tua cara. Nem olham para a tua cara, separa tudo quanto é carteira, e já guarda todo o material. Tem professores que eles pegam, não colocam a matéria toda e vai perder tudo lá. Fica só com a caneta e o papelzinho lá, o gabarito para responder a prova. Você olha aquelas questões, você olha assim, então, são tão pequenas as perguntas, você volta a ficar louco lá dentro e às vezes não consegue responder algumas. Então, ali se está buscando um título, né? É somente um título. Um título no qual ele irá transpor ou transparecer para os ouvintes que há um conteúdo interno. E se alguém não consegue responder a prova, não haverá conteúdo interno. Então esse título não pode vir. A igreja, ela tem o título de cidadão do céu, né? O cidadão, o servo, ele é cidadão do céu. O cartão Visa fala do cidadão do mundo, né? Porque ele tem um meia. Infelizmente, de alguma forma a igreja está envolvida com meia, todos os portadores do cartão Visa. Mas nós não somos cidadãos da terra, porque ali é o cidadão do mundo, o Visa. Glória a Deus. Mas a igreja é cidadã do céu. Amém, Jesus. Esse é o título. E como nós temos esse título de cidadão dos céus, nós precisamos ter um contexto interno ligado ao eterno, que é Deus. Eu tenho que observar dentro do meu ser o que há de Deus aqui. O que há que não é de Deus? Será que há alguma coisa que não seja admitido nos mandamentos da palavra de Deus? E muitas vezes o crente faz essa especulação, ele consegue descobrir várias coisas ou vários fatores que interferem na comunhão dele com Deus ou na santidade, porque Deus é santo mesmo. Ele não se coaduna com o mal, com o pecado mesmo. Não se coaduna. Ele é um pecador, mas abomina o pecado mesmo.
E quando nós dizemos que Deus é amor, mas Ele não é amor para amar o pecado. Ele é o amor para com o homem. E este homem precisa ter um coração aquebrantado. Quando Jesus pregou, Ele disse assim: o dia que foi testificada a palavra de Isaías 5,61, o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele estava numa sinagoga, e Ele falou o seguinte: que Ele foi enviado para os homens de coração quebrantado. Glória a Jesus. Quando os anjos anunciaram o nascimento de Jesus Cristo, eles disseram: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Só que nós pegamos isso e generalizamos. Esses dados tão importantes, nós esquecemos. A gente olha para tudo quanto é campo, né? Porque nós temos a missão de orar. Só que Deus não vai tocar em alguém que tem um coração perverso. Se não houver uma abertura para a introdução do Espírito, para que o Espírito Santo possa convencer esse ser, Deus não vai tocar nessa vida. Eu citei o caso das moças. Ali Deus me revelava uma moça naquela tinha demônio terrível para manifestar, e a outra moça, porque eram várias pessoas, e uma outra moça, ela nem havia um espírito maligno ministrando em uma daquelas pessoas que estavam ali para oração. Ela tinha assim, uma manifestação de inveja, mas de destruição. Naquele momento não era só um olho de inveja, era também um demônio. Aquele demônio que estava agindo naquela moça queria destruir também, tentava destruir aquela outra pessoa que estava ali. Só que eu não pude falar nada, porque quando eu ia entregar a mensagem para aquele povo, ia dar uma briga ainda, era uma família. Entendeu? O povo estava em família. Mas, no entanto, o que as moças disseram? Nós queremos somente paz. Vamos ficar em paz. Porque se a pessoa não sente a necessidade de Deus nele, o que Deus vai fazer com ela? O que eu vou orar uma pessoa dessa? Eu não tenho nada para orar uma pessoa dessa. A pessoa está em paz, ela está bem. Deus está bem sem ela. Eu tenho minhas lutas, minhas dificuldades, eu tenho que orar. Para chegar aqui eu tenho que pagar o preço do joelho, do jejum, das madrugadas dentro, para eu chegar e fazer oração, porque são glória de Deus. E não é fácil fazer. Mas eu comento muito que eu conheci uma pessoa de Deus mesmo, assim, mas que todo mundo tem falha. E eu vi assim umas coisas que eu não concordava muito. E um dia essa pessoa disse assim: quando Deus prepara um vaso, irmã, Ele usa toda hora. Eu digo sim, mas quando Ele quer, Ele usa. Mas quando Ele não quer. Quando Ele não quer me usar, Ele não quer que Ele me use. O que vai acontecer? Não vai acontecer nada. Porque eu não tenho nada, eu não sou nada. A única diferença entre a minha vida e a sua é porque Deus me deu uma autoridade maior para Ele me usar na hora que Ele quer. Só isso. Glória a Deus. É uma autoridade que vai de encontro à autoridade satânica, né? Poder para bater o diabo, porque uma força ministerial, pastoral é maior do que a força do servo, da ovelha. Mas é o dom de Deus. E Deus só manifesta quando Ele quer. Não adianta você pegar um servo para ele fazer uma obra na tua vida sem Deus querer. Por isso o povo não por aí mentindo. Às vezes as pessoas querem que Deus use essa pessoa para dar glória. E tem uma coisa muito importante na minha vida, particularmente falando, não estou generalizando para as demais pessoas que Deus usa. Se uma pessoa chegar aqui intencionada a ouvir profecia, dá uma dor dentro de mim, sabia? E Deus me revela, dói dentro de mim, da minha pessoa. Eu me sinto tão mal, tenho vontade de orar, porque eu oro por educação, tenho vontade de nem orar e ir embora correndo. Entendeu? Se eu quero
isso? Não posso explicar. Deus só me usa para alguém se a pessoa estiver mesmo assim, na mão do Senhor, você está correndo atrás, sugando profecia, porque a profecia, eu estou profetizando aqui, é a palavra. Glória a Deus. E tudo que alguém falar tem que ser peneirado na palavra, e não é todo mundo que peneira uma palavra na outra palavra, né? Quantos profetas, entre parênteses, que profeta não são, porque os profetas foram somente até João Batista, ali foi eliminado ali os profetas, ali veio Jesus, e hoje nós recebemos um dom profético, mas não existe mais profeta. Nós usamos o termo do profeta de Deus tal, porque é a pessoa que fala a palavra, né? Mas não é como os profetas, que Jesus ainda não havia se manifestado, e era o eco na boca deles. Nós falamos hoje a palavra de Deus, Jesus Cristo, né, que ele foi encarnado, foi humanizado, e aqui está a história dele. Mas aquele ego já virou carne, né? Aquela voz já virou carne. E hoje nós somos usados pelo Espírito profético para profetizar a palavra de Deus. Não temos como entregar uma outra palavra. Hoje nós repetimos aquilo que já está escrito aqui. E aí em Hebreus capítulo 1, versículo 3 diz que Deus expressou em Jesus Cristo toda a sua glória. Aleluia. Ele falou tudo em Jesus Cristo. Tudo. Jesus Cristo é a residência de Deus. As ações. Todo ser está em Jesus Cristo. Então não existe uma palavra que possa sair aleatória da Bíblia que seja verdadeira. Porque a Bíblia já diz tudo. Só que ela diz de uma forma enigmática. Como nós lemos essa palavra, versículo 6. Porque o menino nos venceu o filho dos filhos dele. O vento está sobre os seus ombros. O seu nome será maravilhoso, conselheiro Deus, forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Aleluia. Aqui o profeta Isaías falava, ele falava passado, né? Vos nasceu. O menino vos nasceu. E um filho dos filhos dele. Só que é muito importante que essa palavra foi falada há 700 anos antes que Cristo se manifestasse. Mas ele já falou, o menino vos nasceu, o filho dos filhos dele, o príncipe está sobre os seus ombros. Só que ele ainda não havia nascido. O menino ainda não havia sido manifestado, que esse era o menino Jesus. Aquele falava, no passado estava no futuro. Depois de 700 anos dessa palavra, dessa profecia, foi que se manifestou essa palavra no Deus nascer. E a oração a Deus estava orando, e quando Deus lhe falou o seguinte, que esse menino foi manifestado. A primeira vez nós observamos ele manifestado como menino, como criança, quando ele nasceu, e quando os pastores saíram dos seus afazeres, dos seus campos, saíram dos seus ovelhas e vieram para adorar Jesus Cristo, porque tudo aquilo era mistério de Deus. Porque os pastores, eles eram homens simples, e até mal vistos pela sociedade da época, porque eles não viviam na cidade, viviam sempre nos campos, apacentando as ovelhas. Não congregavam normalmente porque estavam ocupados com as ovelhas. Então eles eram pessoas denominadas pela sociedade da época como antissociais, porque não estavam nas reuniões. Então ali aqueles homens, eles saíram dos seus campos, seus afazeres, e vieram adorar Jesus Cristo. Quando os anjos desceram, foi anunciada a manifestação de Jesus em carne, foi seu nascimento, eles chegaram até ali para adorar Jesus Cristo. E ali depois nós observamos na palavra que 3 reis adoraram a Jesus Cristo, né? Eles vieram do Oriente até Jesus e ofereceram ouro, incenso e mirra. E aqueles 3 reis, eles eram gentios. A história diz que eles eram gentios, eram nossos parentes. Então não eram israelitas. Até porque Israel, né, o rei da época estava aliás, o rei, o verdadeiro rei, estava nascendo ali, que seria Jesus.
esses reis, eles eram gentios. O primeiro culto oferecido a ele foi um culto gentil. Amém, Jesus. Amém, louvado seja Deus. Mas ele era israelita, Jesus Cristo era israelita, da tribo de Judá. Como ele poderia estar recebendo o primeiro culto de um gentio, que era considerado uma raça imunda diante de Deus? Depois nós sofremos mais tarde, quando os apóstolos estavam pregando, que o Espírito Santo caiu sobre os gentios. Pedro se escandalizou, o apóstolo Pedro. E depois Deus trouxe uma visão para Pedro. Ele viu um lençol cheio de quadrúpedes descendo naquela visão. Ele ouviu uma voz dizendo: mata e come. E ele dizia: longe de mim comer coisa como imunda. E a voz dizia novamente: aquilo que Deus purificou, não consideres imundo. Amém, Jesus, glória a Deus. E ali era uma figura de linguagem, porque aquele lençol de quadrúpedes era uma figura dos gentios, que eram pessoas imundas, comuns diante de Deus, não tinham direito de salvação. Mas então, o primeiro culto foi gentil. Por quê? Porque Deus já tinha um projeto aí de primeiramente inserir no contexto de salvação o povo gentil. Já estava na história a aceitação de Ruth. Não, primeiro vamos para a Raabe. A Raabe era uma prostituta. No meu tempo, alguns anos aí atrás, o meu pai não concordava que tivéssemos amizade com mulheres assim. E era proibido as famílias, era tudo separado. Mulher que não tinha marido, mulher prostituta, família não falava, moça não falava desse tipo de pessoa. Agora imagine você retroagindo ao tempo de Raabe. Ela era prostituta e era de uma terra amaldiçoada por Deus. Deus não queria nada com Jericó. Deus só queria matar o povo todo e tomar posse dela para o povo dele. Mas lá nessa terra teve uma mulher chamada Raabe, prostituta, que creu na mensagem de Deus. Quando os espíritos chegaram ali, porque os espíritos foram enviados para observar a terra, porque a terra seria tomada para os israelitas. E ali, quando ela se deparou com eles, ela disse: olha, aqui está todo mundo aterrado de medo. Nós ouvimos dizer que o Deus de vocês se coisava no mar vermelho, vocês passaram pelo enxuto. A gente está tremendo de medo. Ouvimos dizer que o Deus de vocês é Deus de cima do céu e embaixo da terra, porque o Deus deles era Deus de imagem. E o Deus de Israel, eles ouviram dizer que era Deus do céu e embaixo da terra. E ela quis fazer aliança com eles e fez. E ele disse o seguinte: olha, pois coloca na tua janela o filho escalado, para que a tua casa seja guardada. E aquilo já era simbologia do sangue de Cristo sobre aquela casa. Glória a Deus. Era uma figura já do sangue de Cristo, que posteriormente seria derramado. É linda a palavra de Deus. E ela fez aliança. Glória a Deus. E quando o povo de Israel tomou a terra de Jericó, a Bíblia diz que os muros adentraram ao chão, mas ficou uma parte do muro onde estava a casa de Raabe, que não teve nada na casa dela. Louvado seja Deus, que ela creu no Deus, né? Ela não prostituta. Sabe o que foi feito dela depois? Ela se tornou tetravó do rei Davi. Aleluia. Tetravó do rei Davi. Aí vem a linhagem genealógica, né? Porque o bom estudante da Bíblia tem que estudar tudo. Existe tanto poder nas genealogias, você não entende. Só se você procurar estudar, né? Porque é lindo demais. O Evangelho de Lucas, ele traz 42 gerações, até de Abraão a Cristo. E ali pela história, a história diz o seguinte, que aquelas gerações, elas foram analisadas, tipo assim, de uma forma rasa, mas que elas foram mais profundas ainda. Nós chegamos em Lucas, e Lucas já aprofunda um pouco mais. Observe que a Bíblia tem umas diferenças da história de Jesus. Em Mateus você vai observar 42 gerações, já com essa forma rasa,
E lá em Lucas você vai ver uma forma mais aprofundada. Tanto é que o Evangelho de Mateus não declara que Maria foi da tribo de Judá, só declara José. Jesus não foi gerado em José, foi gerado em Maria. E essas coisas têm que nos incomodar. Porque nós estamos em busca de uma verdade, eu não consigo deixar passar batido. Então nós temos que observar que a forma que a Bíblia é expressada, porque ela é a linguagem do povo daquela época, a Bíblia, ela tem algumas falhas escritas, porque o povo daquela época pensava assim, escrevia assim. Hoje eu posso ter uma inteligência maior em relação aos fatos, os feitos da época, então eu tenho interpretação mais profunda. Então, Deus pegou aquela mulher e tornou ela até travão do rei Davi, que veio na tribo de Judá. É uma mistura de raça, né? Ou de nação. Mistura de raça. Porque, aliás, mistura de nação, perdão. Porque raça só existe uma. A raça humana, só uma. Né? Então, o primeiro culto foi gentil. E analisando a história, a palavra de Deus, que é a coisa mais importante da minha vida, é a palavra de Deus. Eu amo a palavra de Deus. Glória a Deus. Eu estava analisando o fato de Jesus Cristo, eu estava em oração. E essa palavra veio ao meu coração. Porque o menino vos nasceu, o filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. O seu nome será maravilhoso, conselheiro Deus forte para a eternidade, príncipe da paz. Vi essa palavra no meu coração. E eu pensei, o menino vos nasceu, o filho se nos deu. E comecei a analisar. E depois Deus trazia ao meu coração a revelação do momento do cumprimento dessa palavra. Porque toda palavra terá o seu cabal cumprimento no momento exato. E eu fui lembrar, não peguei a Bíblia, mas fiquei analisando a Bíblia dentro do conhecimento que tem internamente falando. E veio a convicção que Jesus foi manifestado quando ele nasceu. Até 2 anos você descobre. A Bíblia relata que Maria teve que fugir para o Egito, porque está escrito em Oséias que do Egito chamei meu filho. Está escrito? Tinha que se cumprir isso. Do Egito chamei meu filho, só isso. Então, para que se cumprisse essa palavra, veio a perseguição de Herodes, matando as crianças 2 anos abaixo. Maria pega Jesus Cristo, foge para o Egito, e depois o anjo vai lá e diz: olha, volta, porque os perseguidores do menino já morreram. Aí o menino veio do Egito, Jerusalém, e do Egito. Aí se cumpriu a palavra: do Egito chamei meu filho. Se cumpriu 2 vezes, porque primeiramente essa palavra se cumpre em Israel, porque Israel é uma figura de Cristo. Primeiramente, Deus chama o Egito, aliás, chama Israel do Egito. Se cumpre a palavra a primeira vez: do Egito chamei meu filho. Que meu filho? Israel. Mas aí essa palavra se cumpriu como figura de linguagem para Cristo. Aí vem novamente o cumprimento da palavra literalmente, na pessoa exata que é Cristo. O verbo virado em carne. Do Egito chamei meu filho, cumpriu 2 vezes. Figura e forma exata. Louvado seja Deus. E depois nós vamos encontrar Jesus pregando no meio dos doutores, com 12 anos de idade. É só isso. A história esconde ele dessa data, da época que ele foi trazido do Egito, de volta. Ele aparece com 12 anos. Quando a mãe subiu a Jerusalém para adorar, porque a adoração, culto de Israel era anual, né? Era como aqui tem culto todo dia, eles vêm na hora que querem, não? Era anual. Aí você vai para o Salmo 122, você não entende nada. Você não sabe por que o salmista dizia ali que ficava lendo quando alguém convidava ele para a igreja. Era uma vírgula. Aí ele declara a paixão e o amor que brotava no seu coração quando ele era convidado à igreja, ao templo de Deus para adorar. Era anualmente a adoração. Então ali Jesus foi com a mãe para adorar. E no retorno daquela multidão, eu creio que era multidão, porque no Salmo 122, a Bíblia diz que as tribos subiam para adorar. E quando eles pisavam nas portas de Jerusalém, eles diziam:
os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém, cidade santa. Louvado seja Deus. Amém. Porque isso é prazeroso. Adentrar a cidade de Jerusalém para adorar. Jesus está no meio daquele povo, pequenininho, né? E ali ele foi pregar para os doutores. Ele foi pregar para os doutores e a mãe até foi embora com a multidão e esqueceu ele. Não é que ela esqueceu, é que ela pensou que ele estava entre a multidão. Cuidado, mãe. Cuidado, mãe. Você pode pensar que Jesus está vendo, mas deve estar no meio dos doutores. Amém? Oh, glória a Deus. Se você tiver entendido. Parece loucura. Canal sobre mim. Toda glória seja dada a Jesus. Você pode pensar que ele está no meio das multidões, ele está no meio dos doutores. Porque essa palavra é para você que está aqui hoje. Toda glória seja dada a Jesus e fala tudo certo. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Mandei cantar sobre mim. E ali Maria, quando ela deu conta que ele não estava no meio da multidão, com 3 dias, ela deu conta que ele não estava no meio da multidão. Com 3 dias Jesus ressuscitou e com 3 dias Abraão viu um monte que iria sacrificar Isaac. Com 3 dias Maria sentiu falta de Jesus no meio da multidão. Em 3 dias entrou diante do rei e recebeu a metade do rei, mas de graça. Na hora que ela chegou diante do rei, aproveita esses 3 dias aí, meu irmão, procura Jesus mesmo no meio dos doutores. Os doutores da palavra, os doutores que Deus tem levantado na terra. Aleluia, Jesus. Porque não está no meio da multidão. Aleluia. Cantará sobre a Glória a Deus. Aí Maria deu conta que ele estava no meio da multidão e voltou. Glória a Deus. Volta mesmo depressa. E ela foi ao templo. Ela chegou, Jesus estava cercado de doutores. Deus me disse que essa palavra se cumpriu nessa hora. Estava ali um menino pregando. Aleluia. Porque o menino nos nasceu, o filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. Ele estava ali como governante. Mas ele estava entre os doutores. Só que ele estava dando um show nos doutores. Ele estava fazendo interrogações aos doutores. E os doutores não sabiam responder. Porque ficou marcada a história que Jesus ficou 12 anos pregando entre os doutores. Não sei qual é a minha idade, a autoridade de Deus. Nessa caminhada, nessa exegese de fé. Exegese da palavra. Porque a palavra de Deus é linda demais. Para aqueles que tiverem com o ouvido atento, ou com a mente desocupada dos prazeres dessa vida, ou dos incômodos dessa vida, é muito importante. Agora Jesus só vai e nos dá o teu ser se tu desligar do que é material. Só se você se desligar do material. Nós precisamos conduzir a vida cristã e espiritual de forma equivalente, paralela, mas coloca Jesus na frente. Porque enquanto você está tão angustiado por coisas tão banais, o teu espírito está almejando ver pelo menos uma menção de Jesus Cristo. Porque literalmente tu já conhece Ele. Literalmente, mas espiritualmente você sabe dele. Jesus é o Salvador, Jesus é bom, sim. Mas aí você conhece o contexto dele. O que realmente ele é. Porque essa palavra aqui, ela se cumpre neste momento, porque ali estava o menino que havia nascido, para ter sobre os ombros o principado e o poder. Meu Deus. Ali estava a voz de Deus em carne. O Messias, ele foi chamado Messias, porque o Messias é um vocábulo empregado na pessoa de rei, de um rei que é sobre reis. É empregado esse vocábulo, Messias. Então, de forma alguma, Israel iria aceitar um Messias que não fosse da tribo de Judá. Porque Judá foi dividido das tribos de Israel, ela se tornou a maior tribo. Primeiramente nós temos Deus separado as tribos. A tribo de José foi ramo frutífero, está em Gênesis 49.
Porque Jacó abençoou, naquele momento, o espírito profético de Deus em sua vida, ele abençoou os filhos. Ele trouxe a bênção sobre José de ramo frutífero. Porque foi o ramo que se estendeu lá no Egito para trazer a glória de Deus no Egito. A forma que trouxe a glória foi dolorosa, mas foi a glória de Deus que chegou ali. Aí Deus separa os levitas. Jesus foi devido à tribo dos levitas, né? Os levitas, a tribo de Levi foi separada para o sacerdócio. O sacerdócio, ou os sacerdotes, os ministrantes da casa de Deus eram os levitas, eram os da tribo de Levi. E hoje nós vemos tanta ignorância, as pessoas não falam, e ele é levita. Que levita não? É levita. Levitas são aqueles que são levantados por Deus para trabalhar na igreja de forma geral. Não é só quem canta. Hoje eles criaram uma história que levita é quem louva. Não sei onde está essa história, porque eu não encontrei ainda. Eu não sou muito conhecedor da verdade não, mas eu uso um pouco. Conhecimento que eu tenho que falar é conhecimento. Eu não posso fazer qualquer besteira para falar para o povo. Você não vai ter que sair da sua casa para não ficar falando besteira. Glória a Deus. Então levita é todo aquele que serve na casa do Senhor, não é só o cantor, não é só o músico. Os levitas também, eles traziam a lenha, eles faziam o sacrifício, era o sacerdote que ministrava lá no Santo do Santo, quem servia a congregação era levita. Todos eram levitas. Mas Deus não escolheu os levitas para nascer, para virar a voz dele em carne. Ele escolheu Judá, porque estava a profecia: Judá, o cetro não se herdará de ti, e nenhum bastão entre os seus pés, até que entre Siló. Até que venha Siló e a ele abençoarão os povos. 49, 10, Gênesis. Então ali, o profeta Jacó profetizava sobre Judá, que a ele viria Siló, que é Jesus Cristo. E aí a Siló, os povos obedeceriam. O bastão, o poder, aquele bastão ele apresenta cajado, poder, autoridade, cetro. Não se herdaria de Judá. E nós vamos para o Salmo 79, 78, nós observamos tudo que Deus fez em meio ao seu povo, e todo o tempo separando Judá para dar continuidade à geração de Cristo. Então depois que Deus levanta Davi, eu creio que tudo o que aconteceu na vida de Davi, que escandalizou algumas pessoas, que ele ainda não era um homem segundo o coração de Deus até ali, porque depois que ele ouviu a voz de Deus, quando ele caiu no Salmo 51, ele reconhece o seu pecado, ele disse: pequei, Senhor, contra ti somente, não retirei de mim o teu Santo Espírito, pediu perdão, Deus perdoou, ele não inocentou, castigou duramente, mas não mudou o propósito a Davi, e Deus levou em frente a continuidade da família de Davi, tribo de Judá, até quando veio Maria, e nela foi inserida a voz de Deus em carne. E nessa palavra que lemos, foi a primeira manifestação dele como menino. Ou, aliás, a segunda, porque a primeira, ele é visto, não houve manifestação da sua parte, mas ele é visto pelos homens, ele é adorado, porque ele foi visto como rei pelos gentios. E na segunda parte, ele se apresenta com 12 anos. Então, essa nomenclatura, menino, ela se manifesta 2 vezes somente. Todo esse argumento que estamos tendo aqui, irmãos, é para que nós aprendamos a ler a Bíblia. Porque você não pode só ouvir, porque o Bíblia deve ser, eu preciso de Deus, glória a Deus, sim, não, você está cantando com ele mesmo. Você não entende nem o que está lendo. Mas a pessoa vai agora pular, porque eu não acho, não tem nada aqui nessa escrita aqui, se você não souber o que tem por trás. Agora, quando nós precisamos de ter o conhecimento da palavra, nós não nos incomodamos com aquilo que nós ouvimos. Nós estamos ministrando na aula de teologia hermenêutica. Hermenêutica é a doutrina que interpreta os textos antigos, especialmente a Bíblia, e é uma disciplina aplicada a quem faz direito e quem faz teologia.
Então a hermenêutica, ela ensina a interpretar a Bíblia. E a primeira interpretação, ela só virá se você observar o que está lendo. Porque nós estamos vivendo em uma geração que não para ver o que está escrito. Você sabe apenas uma escrita e a Bíblia diz que a letra mata. É por isso que a Bíblia está morna, morrendo. Meu Deus. É por isso que você não tem mais ânimo, você chega aqui gemendo. Aqui não é lugar de tristeza, aqui até você salta de alegria. Glória a Deus. É só ver gente triste aqui na igreja. Você chega quase morrendo, sabe por quê? Porque você não está conhecendo a palavra de Deus. Você só vai ter vida se conhecer. Isso aí é falta de pão. É falta do alimento, o pão de Jesus Cristo. Glória a Deus. Ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. O pão que alimenta a alma. Em sua história ministerial, que ele já aparece depois dos 12 anos, ele aparece já cansado, ali no poço de Jacó, à beira do poço de Jacó. Você sabe quem foi o poço de Jacó? Porque falar de Jacó, nós vamos ter que ler a Bíblia toda, né? Só falar de Jacó. Jacó, vamos ler a Bíblia toda, só para saber quem é Jacó. Aí depois nós descobrimos quem é Jacó. Jacó fez um poço. Aleluia. Ele cavou um poço, mas foi um poço que alimentou, saciou a sede de todo Israel, de todos os animais. Lá não tinha água encanada, não tinha água no rio. O povo de Israel saciava a sede. A água também é um alimento. Se alimentava com a água do poço de Jacó. E aquele poço, ele era uma figura de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Teria que se cumprir literalmente aquilo que estava escrito, ou aquilo que figurou a presença de Cristo, porque tudo que figura Ele será manifestado. Está passando batido, você não está vendo. Aquele poço é uma figura de Cristo, porque Ele alimentou todo Israel. Aleluia, Jesus. E todos os animais. Os animais também se alimentam. Tem animal aqui, eu não sei. Mas tem animal que tem uma coisa do poço. Oh, assim, meu Deus. É difícil, né, irmão? Ouvir a palavra é assim. Eu não posso fazer nada. A interpretação da palavra é essa. Porque o poço saciou a sede de Israel e dos animais de Israel. Mas aquele poço era uma figura de Cristo que viria como água da vida para alimentar Israel, a figura do povo dele nessa terra. Aleluia, Jesus. Jesus Cristo chegou lá em pessoa. Aleluia, Jesus. Aleluia. Cantava sobre nada. Aí ele chega lá no poço, senta, e manda os discípulos estão para comer. Toda a glória pertence a Jesus. E aí chega uma mulher samaritana. Os samaritanos não se davam bem com os judeus, não se saudavam nem com um bom dia. E Jesus estava ali como figura, ele estava ali como a essência daquele poço. E aquela mulher estava ali como figura das barreiras que havia entre os povos, não somente entre os judeus e os samaritanos, mas as barreiras que havia no mundo. Ela estava como figura das barreiras, Jesus como uma figura do poço. Encontra os dois. Aí Jesus me dá um pouco dessa água. Como é que tu és judeu e me pede água? Tu não sabes que os judeus não se dão bem com os samaritanos? Aí Jesus diz: mulher, se tu soubesse, quem te pede água, tu me pediria, e eu te daria uma água, filho. Meu Deus. Porque ali estava a manifestação do poço. Literalmente o poço estava ali. Jesus Cristo, a água da vida. A samaritana representando as barreiras. Como tu falas comigo, se tu sabes que eu sou samaritana? Louva a Deus para sempre. Quando Jesus diz, se anuncia, ou anuncia a água que é Ele mesmo, que é Ele. Glória a Jesus. Assim, me dá um pouco dessa água, porque o poço é fundo, para que eu não venha mais arriscar aqui. Será que você está assim? Será que é assim que é a sua fé?
Você está diante do poço, pedindo para Deus saciar a tua sede, para não vir mais angustiado, o poço é fundo. E a tua visão do Rei, que é Jesus Cristo, tem visão dele? Agora analise você, aonde estava essa montanha? Cheia de barreiras, cheia de divisões, diante da verdadeira água da vida que está ali. Será que está acontecendo com vocês? Acho que está assim, sabe por quê? Porque você está aqui, essa palavra é para você mesmo. Você está assim como a samaritana. Porque o poço é a palavra. O menino que nasceu, o filho que nos deu, o principal está sobre os seus ombros. O seu nome será maravilhoso, conceder Deus forte e pai da eternidade. Aleluia. Você está diante dele, é a palavra dele aqui ministrando hoje. É isso. Se essa palavra nada, nem no céu nem na terra, nem no inferno, nada. Tudo tem que ser a palavra. Então, se você não está compreendendo a palavra, não parou para compreender, não vai acontecer nada. Vou repetir a história das moças. Por que vocês querem oração? Não só para paz, quero paz. Meu Deus. Eu não estou de graça aqui não. Eu não tenho tempo para essas brincadeirinhas. Porque o negócio comigo tem que ser sério. Eu não tenho tempo para perder com ninguém. E quando eu arrumo uma causa do Senhor, eu já estou cansado dessa causa. Eu quero que tu resolva orar para o outro. Para você ter um argumento, né? Então está passando Deus está mandando a palavra. Para um pouco pela tua vida espiritual, amado. Procura ver com detalhes como é que está a tua vida espiritual. O que tu tem de Deus na tua vida? O que tu tens para dar? Tuas mãos têm alguma coisa para dar? A Bíblia diz que ninguém comparecerá diante do Senhor com as mãos vazias. Tu tens alguma coisa a oferecer para o Senhor? Isso é almas. Não é o teu dinheiro, não é a tua casa, não é nada teu, é a tua alma. E a alma que eles indo para o inferno. 24 horas vai ser almas ao inferno. E tu estás preocupado apenas com a tua vida própria. Isso é egoísmo espiritual. Você não para um minuto para amar as almas que estão morrendo. Onde está a tua fé? E o teu cristianismo? Jesus é a água da vida. Mas você ainda não compreendeu que ele está tentando é matar a tua sede. Existe um argumento que Deus, aliás, que o homem, ele tem dentro de si a medida de Deus. Que quando Deus entra para saciar a sede deste homem, ou preencher as lacunas da alma, ele está bem. Mas isso está entre parênteses, porque o homem é um ser finito, fisicamente, falando fisicamente, mas espiritualmente ele é também um ser infinito. E isso a psicologia não aborda, o ser infinito do homem. Mas o homem é infinito. Nós vamos lá para o Salmo 14. Quando Davi diz: tu não me deixará minha alma na morte, meu corpo tu não deixarás ser corrompido, mas tu me farás vencer na vida e na tua presença haverá delícias perpétuas. O que é perpetuidade? É aquilo que nunca acaba. Glória a Deus. Então mesmo, eu tenho sede de Deus. Como se salmista, a minha alma tem sede de Deus. A minha alma tem sede de Deus vivo. Ó minha alma, quando eu ir diante de Deus, sacia a minha sede. Quanto mais você receber de Deus, você vai ter fome de receber. É assim. Mas se não há este desejo, você não está vivo espiritualmente. Se você está estagnado diante dos obstáculos dessa vida, você não está vivo espiritualmente, você está morto espiritualmente. Porque aquele que está vivo espiritualmente, ele está em luz de Deus. Glória. Eu conheço crentes que passam no shopping quando a igreja está em culto. Deus vai dar uma volta no shopping. Meu Deus. Não, às vezes eu penso assim: Jesus, eu quero até me acostumar com um pouco, porque parece assim. Eu acho que agora é assim mesmo. Eu que fico dando assim. Porque no meu tempo, o tempo anterior a este tempo que eu estou vivendo agora, crente era muito dedicado na igreja. Não tinha história de lazer,
O lazer dos crentes era assim, era fazer o aniversário de alguém, era uma festa da igreja. Mas esse lazer de hoje, que o crente toca pra praia, fica lá na praia, o homem vê mulher nua, semi-nua na praia, as mulheres veem os homens subidos. Eu não sei quem tem praia pra crente. Eu não sei mesmo. O crente, como o crente está no mundo do mundo, o crente pode ir na praia, porque vai pegar na praia. Pegar é ver o que está na praia. Então você tem que ir na semana, porque no sábado e domingo você volta lá desviado. O homem volta desviado e a mulher volta desviada também. Que é vice-versa. Outros vão para o cinema. Ah, todo mundo tem angustiado hoje, vou para o cinema. Eu conheço crente de boa, vai para o cinema do Senhor, quando está angustiado. Eu não conheço o cinema dessa época. Não vejo. Mas, no entanto, hoje está uma modernidade assim terrível que está matando o povo. São poucos que estão vivos. Pouquíssimos. Você chega na igreja assim, bem devagarinho mesmo. Parece assim que Jesus não é o que ele diz. É como ele falou uma vez para Israel, por intermédio do profeta Jeremias. Será que vocês são meu braço? Será que a minha mão está encolhida? Para que eu não possa abençoar? Será que meu ouvido está surdo para não ouvir? Nós estamos de forma perfeita. Agora nós que estamos distanciando dos preceitos dele, porque este poder já manifestado. Agora ele está aqui. Agora ele está em todo o planeta. Em todo o cosmos está fluindo agora. Agora ela só vai me tocar se tiver lugar para me tocar. Ela só vai agir na minha vida se encontrar lugar para isto. Não é forçada. Deus não força ninguém. Ele bate a porta e diz: estou a porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei. Se ele com ele, ele comigo. Se você abrir a porta do coração. Irmãos, vou falar uma coisa que é muito íntima. É íntima, mas eu vou falar. E assim nós vamos pesquisar. Tem pessoas que eu sinto um nojo pela forma que elas correm para Deus. É só por interesse próprio. Aquele nojo não é meu, é do Espírito. Está morrendo, está definhando a alma. Está apodrecendo o Espírito. Está passando a época de correr. Está ali, só pelo que é material. Tenha cuidado, irmão. Porque você vai perder seu tempo e Deus não vai fazer nada, e você vai perder também a sua comunhão com Deus totalmente. O que ele diz? Se tu não voltar ao teu primeiro amor, tu procura ver onde tu caíste, onde tu tinhas caído. Procura ver aonde tu caíste, te levanta. Te levanta, porque se não te levantar, ele vai morrer, não ver o meu candeeiro. O candeeiro dele é o Espírito que está tentando, não sair do teu ser espiritual. Amém, Jesus. Então dá aquele foguinho, as gente loucas, aquela lâmpada se apagando, mas ele está lá. Amém, Jesus. Mas se você não partir para esclarecimento em relação a Jesus Cristo e não colocar em primeiro lugar a tua vida espiritual, você verá o que vai acontecer. Porque não é mais tempo de brincar, não, irmão. É tempo de levar a sério a vida espiritual e saber que Jesus não é brinquedo de ninguém, não. Você não pode chegar na igreja só por interesse, não. Você tem que chegar para adorar Deus, reconhecer a santidade dele, o poder que ele tem. Porque não precisa de nós precisamos dele. Glória a Jesus. Nós temos que chegar aqui para adorar ele, reconhecer nossas falhas diante dele, nos converter a ele. Canal sobrenatural. Para que ele possa liberar o seu poder e dar vitória nas causas que estamos pedindo a ele. Prioriza ele na tua vida. Prioridade não está aqui no tempo, não. A prioridade é no teu ser, nos teus feitos, no teu pensamento, nas tuas intenções. É isso que é a prioridade. Louvado seja Deus por essa. Cantar a soberana. Uma pessoa chegou e disse: pastor, eu não vou libertar certo peso. Não é só o demônio. Fazer o quê? Às vezes as pessoas não vêm nem para ouvir a palavra e já se desgastam, fica aborrecida, mas não devia parar. Já é mais de 2 horas. Não se converta, irmão. Se converta enquanto é tempo. Não chega aqui por interesse, você não vai receber nada. O seu interesse não pode ser só financeiro, tem que ser espiritual, porque Jesus não veio morrer na cruz, derramar o seu sangue para te dar a vida farta, o tempo todo reclamando, de barriga cheia. Ele veio para buscar o teu
Não é nessa causa. Essa causa ele está na frente. Mas ele está esperando você ter entendimento de quem é ele. Porque a Bíblia diz que nós temos que colocar primeiramente o reino de Deus em primeiro lugar, para que tudo seja acrescentado. Sabe que você tem semeado muito e colhido pouco? Porque Jesus não está no primeiro lugar da tua vida. Ele está no segundo lugar. Porque o primeiro lugar é a tua vida espiritual. O que tu tens para apresentar? O primeiro lugar é a tua vida espiritual. Não é isso que está te incomodando tanto, que tu estás murmurando tanto. Não é isso. Isso aí Deus está tentando trabalhar na tua vida. Ele está buscando isso como um meio de adentrar o Deus sem dar entendimento, para que você tenha da parte dele aquilo que ele quer te entregar. Os dons espirituais. A igreja não é pobre. Glória a Jesus. A igreja é rica dos dons espirituais. Aleluia. Não é para você ser rico financeiramente falando, não. Materialmente. Mas essa riqueza está ali. Depois da riqueza espiritual. Comunhão plena com Deus. É isso. Não corra muito pelo financeiro. Corra com moderação. Vá com moderação. Coloca Jesus na frente da tua vida espiritual. E aquilo que você ainda não recebeu, Deus quer te entregar. Amém, Jesus. Quando você colocar ele no primeiro lugar. Porque nós temos tanta palavra, nós temos tanta revelação, não recebemos quase nada. O que é semear muito e colher pouco? Será que é só em Ageu? Capítulo 1, que o povo estava correndo pelas casas apaneiradas. O povo estava preocupado com as casas, com o bem-estar social. E a casa não seria ruim, a casa destruída, a casa não tinha lei nem para fazer o sacrifício. Os seus pessoas estão correndo, semeando muito e colhendo pouco. E que vocês colhem vão avançar até o final. Isso é espiritualmente ótimo. Não é só financeiro, tem pessoas que não têm financeiro. Mas você semeia muito, está direto, orando, jejuando, esperando Deus estar respondendo. Você está colhendo pouco porque não está entregando esse teu propósito, as tuas ofertas, que são os teus jejuns, as tuas orações de forma lícita. O teu interesse está somente no secular, e Deus não aceita isso. Tu está entregando o teu tempo a isso. Porque aqui tem pessoas que Deus tem melhor. Tem pessoas que Deus tem melhor. Que em um momento só, essa pessoa está preocupada com a vida espiritual. Minha filha está bem aqui, chegou aqui por isso, agora vem por aqui, ó, agora por cá. Deus me diz, eu estou orando. E eu não digo nada, porque eu vou fazer o quê? Agora Deus está liberando a palavra. Deus. Por isso eu estou entregando, porque Ele está liberando a palavra agora. Não perca esse tempo. Aproveite o poder desse menino que nasceu. Esse poder, esse principado, a autoridade está sobre os ombros dele. Glória a Jesus. Aproveite e receba dele aquilo que ele vai entregar. Mas descubra quem é ele. A mulher samaritana não descobriu. Quando ela descobriu, foi como profeta. Porque começou a contar a vida dela. Glória a Deus. Quando ela falou que tinha marido, ele disse assim: ela não tinha marido. Ele disse: é verdade, porque tu já tivesse cinco maridos, tu ainda tem marido. Não era junto com o homem. Meu Deus. Isso vai fazer a minha vida? Olha aí. Irmãos, é uma profecia. Não está entendendo nada, mas na hora que alguém fala uma mentira, ele já está crendo. E aqui Jesus fala a verdade e a mulher não sabia o que ele está falando. Porque quando Jesus fala, já você compreende. Você compreende mais quando alguém vai e mente. Deus me disse isso, o Senhor falou não sei quem, prometeu não sei mais quem. Como é que Deus vai te prometer isso? Aí você está com a vida toda irregular diante dele. Deus abomina o pecado, a mentira, a falsidade, ele abomina isso. Se Deus falar contigo, vai falar o que ele está falando aqui, na forma espiritual que tu estás. Aleluia. Eu ouço profecia aqui, eu ouço. Mas não tem nenhuma confirmação de Deus. Nenhuma. Porque sai da Bíblia. Esta é a Bíblia, então eu não posso aceitar. Agora, quando o Espírito Santo fala uma palavra que você sente que toca no seu ser, a gente sente também. Quando alguém libera uma palavra profética,
O irmão está lá na posição, está buscando com sinceridade de Deus, buscando a vida espiritual, está um bagaço. Ele está buscando, ele está buscando um conselho na vida espiritual, autoridade, mas o Espírito Santo. Hoje, mais o Espírito Santo na igreja, ele chega, ninguém recebe. Quando recebe, ele fica com medo de ser o diabo, né? É verdade, não é? É sim. Começa a falar língua, será que é Deus mesmo? Que é tanta língua estranha que você vê hoje que sai mais ninguém fala língua de Deus mais. Se não tiver experiência, você vai ali na praça com os meninos de rua, as pessoas de rua estão tudo em condição de rua, estão tudo falando línguas lá. E o mais bonito que as pessoas falam, é só o diabo, só o diabo. Então, quando as pessoas hoje recebem o batismo do Espírito Santo, que segundo o cristianismo vai falar em línguas, porque nós vemos também como dom espiritual, quando vem de Deus, é muito difícil ficar preocupado com isso. E se você ainda não receber, a Bíblia diz que Jesus disse o quê? Aqueles que creem em mim falaram em línguas, em novas línguas, expulsaram demônios e curarão os enfermos. Tá certo? Como é que está a sua vida em relação a isso? Isso aí não é para a pastora, não. É para a pastora também, mas é para você também. Expulsar demônio, curar os doentes e falar novas línguas. Sabe que já criaram essa história de novas línguas, que essa nova língua fala diferente? Porque como isso está sendo muito difícil receber o mistério de línguas estranhas do Senhor, que é a língua dos anjos, segundo a concepção de Paulo, alguém já está criando essa história com uma palma hoje. Hoje a palma está aí. Uma palminha para Jesus. Não tem mais glória agora essa palma, porque ninguém tem a vontade da glória. É, Jesus. Fala mesmo, Jesus. Porque eu sou do tempo que a igreja da glória a Deus, se pegar fogo, a igreja. Hoje não, quando tem alguma coisa, é pau. E não dá pau para Jesus. Por que você não dá glória? Por que você não dá glória para Jesus? Você não tem vontade de dar. Sabe por que não tem? Porque não te tocou a palavra. Porque o teu coração está petrificado em relação à palavra. Porque a glória é a manifestação do que está interno da parte de Deus. Glória a Deus. Isso prova, isso é afastado. Glória a Deus. Ninguém nunca vai dar uma glória pedindo pela pastora. Irmão, dá uma glória para Deus. Glória a Deus. Não está muito fraco, irmão. É glória a Deus. Você não vai dar glória aqui assim, não. A pastora pega, você vai dar glória se você der uma glória de coração. Porque Deus é Espírito. E é Espírito verdadeiro. Amém. E aqueles que o adoram precisam adorar em Espírito e em verdade. Não é nada forçado, induzido pelo homem, não. Glória. Se você não sente desejo da glória, é porque teu ser está fechado para Deus. É porque a palavra não é glória no teu ser. Paulo não recompensa a glória. Manifestação da carne não recompensa a glória. A glória tem que estar dentro de ti. Canal só para o rei. É aí que manifesta a presença de Deus. É quando dá glória. Agora, quando vem as palmas, é para o homem. Palma é para o homem, não é para Deus. As palmas para Deus é uma manifestação de glória. Aleluia, Jesus. Então, nada sobre nada. E essa glória está inserida em nosso ser. Quando aquela mulher pediu a água, Jesus disse o quê? Ah, se tu soubesse. Se tu soubesse, quem é que te pede água, mulher? Eu é que te pedi. Tu é que me pediria e eu te daria uma água viva. Ah, você pode me dar dessa água porque o poço é fundo, porque eu não tenho mais no céu esse poço aqui. Jesus estava ali como um poço literalizado espiritualmente. A água da vida. Porque estava ali como substituto do poço de Jacó. Agora ele estava ali para saciar a sede de Israel. Porque aquele poço saciou a sede física, mas como uma alegoria e uma figura de linguagem para a presença real de Cristo. A mulher estava diante de Cristo, não sabia. É, Deus. Ali estava a força da água da vida. Meu Deus. A água da vida estava ali. Se ela quisesse, ela poderia beber até saciar a sua sede. Mas ela não reconheceu a água da vida, o rio da água viva. O rio de Jordão espiritual é Jesus Cristo. Glória a Jesus. Cantará sobre ela. Glória a Deus. Cantará sobre ela. E ali ela saiu pregando. Foi
eu chamo de samaritanos. Olha, eu encontrei um homem que é profeta. Ele me disse tudo da minha vida, o homem é profeta. E os samaritanos vieram até Jesus. E ao chegar até Jesus, eles disseram: não é mais porque a samaritana nos falou, porque vemos que tu és profeta. Já ficou longe, né? Já ficou muito longe. Porque Jesus não é profeta. Os profetas falam dele. Os profetas falaram dele. Ele não era profeta. Ele é o autor da vida. Glória a Jesus. O Criador do universo estava ali em pessoa. E quando a mulher acordou para a realidade, ela viu um profeta, apenas um profeta. Mas não viu que estava diante do autor da vida, o Criador do universo, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, é aquele que tem sobre os seus ombros um principado. Aleluia! Canava sobre nada. Eu não viu. Louvado seja Deus. Então eu creio que essa palavra, irmãos, é uma advertência. O teu questionamento com Deus é dizer: Deus, eu preciso te conhecer. Sabe? Eu digo para Deus todo dia: Deus, tu sabe o desejo que eu tenho de te conhecer. Oh Deus, sacia a minha fome, mata a minha sede, Jesus. Mas será que eu estou pedindo um carrão do ano? Uma casa belíssima? Eu não estou pedindo. É o alimento espiritual para mim. Porque isso é manifestação de Deus no momento que se ele quiser. Se ele quiser, ele pode me dar o que ele quiser. Mas se ele não quiser, eu tenho que buscar ele. É o espiritual dele, dentro do meu ser. E daí eu não vai proceder segundo o querer dele. Essas coisas têm que acontecer na minha vida. Tem o propósito dele. E não é obrigado a acontecer. Só se ele quiser. Agora ele perguntou para o cego de Jericó. A Bíblia diz que o cego era esperto, né? Ele ficava sabendo ali, né? O Jericó tinha uma saída que passava a estrada de Jerusalém. Ele ficava bem na esquina, bem no canto, porque ele recolhia bastante moeda. Aí ele estava lá na saída de Jericó, pedindo esmola, e escutou o trompete da multidão. E alguém falou que era Jesus, que via no meio daquela multidão. E ele começou a pedir: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Senhor. E começou a pedir. Jesus passou, não deu confiança para ele, não, foi embora. Jesus, tem misericórdia de mim, Senhor. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus foi embora. Alguém te cara, Senhor, te cara aí. Pega uma grana nesta, te cara. Aí ele se desesperou. Agora experimenta você para experimentar o desespero do cérebro. Você experimenta assim a hora que falta energia na tua casa. Então se você estiver assim na noite bem escura, então fecha os teus olhos na escuridão, para que tu possa saborear o que aquele cego sentiu. Na hora que ele viu, Jesus estava servindo, sem liberar a brisa para ele. Movido pelo poder da escuridão, sabendo que ele estava diante da salvação, ele começou a gritar bem alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Senhor. Glória a Deus. E ele continuou gritando e Jesus parou no meio da multidão. Sabe o que seria isso? Uma chance para o céu. Uma chance para que fosse eliminada a cegueira e a escuridão da sua vida. E Jesus não vai buscar o cego. Mas quando o cego chegou diante dele, não foi curando ele, não. Ele perguntou o que ele queria. O que tu queres que eu te faça? Ah, Senhor, eu quero ver. Então vê. Então vê. Porque se ele não tivesse dito o que ele queria, Deus poderia ter feito outra coisa e deixado ele cego. Porque você tem que abrir a boca e confessar a respeito da salvação. A Bíblia diz que com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. E esta é a palavra da fé que pregamos. E isso não é só para confessar Jesus, não. Esta palavra é manifestada diariamente na tua vida. Com o coração se crê para a justiça e com a boca
O que tu queres que eu te faça? Eu quero ver. Então vê. Amém, Jesus. Não é. Naquele momento que eu não me viu. Jogou a capa fora, não chega até Jesus, porque ele tinha convicção que ia para diante de alguém que podia resolver a sua causa. Então, irmãos, esta é a palavra. Sabe o que está faltando mesmo? Nós compreendemos um pouco de Jesus Cristo. Porque quem não conhece a palavra não conhece o poder de Deus. Ele vai se manifestar na tua vida de acordo com o teu conhecimento. Não é de ler Bíblia não, irmão. Tu pode ler a Bíblia noite, dia e noite. É bom, isso é a história de Deus. Agora a manifestação dele, o poder está contigo se tu quiseres. Para ela se manifestar, tu tens que pagar o teu preço de atenção a ele. Colocando ele em primeiro lugar na tua vida. Colocar ele em primeiro lugar na tua vida, exceder as tentações, aos prazeres desta vida. Colocar em segundo plano tudo que for material e literal. E colocar no primeiro lugar espiritualmente em tua vida. Glória a Jesus. Para que ele venha saciar a tua sede, matar a tua fome espiritual, porque ele é o pão vivo que desceu do céu. Aleluia. Este menino como principado sobre os ombros, que tem poder sobre tudo. Imagine você por que você se encontra assim. Não porque ele quer, mas porque você ainda não ouviu a sua voz de forma exata como ele quer que você ouça. Que Deus nos abençoe para sempre. Que essa palavra permaneça em nossas vidas.